Valeu, torcedor. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal, gurizada. Vamos falar das últimas de Grêmio, porque o Tricolor empatou ontem com o Vitória. Todo mundo já sabe, uma atuação que não é de encher os olhos. Não tem como a gente, eu pelo menos, faço esse cuidado nesse primeiro momento de não colocar, imputar ao Mano essa culpa. O Mano não tem a culpa nesse momento, né? O Mano chegou aqui na segunda-feira passada e ele não teve treino. Ele não teve tempo, né? Foi treino pré-jogo, treino pós-jogo, onde ele não consegue colocar aos atletas o seu pensamento da forma como ele gostaria que os atletas que se colocassem, como gostaria que eles treinassem, praticassem, né, entendessem o que o Mano pede, a não ser, claro, o Mano falando, te posiciona assim, com teu colega assim, vamos ver se consegue aqui, tenta fazer isso, tenta fazer aquilo, fulano vai mais pra lá, fulano vai mais pra cá. É tudo no jogo, né? Treinamento, e infelizmente não tem esse tempo. E o Mano reclamou inclusive disso ontem na sua coletiva, né? Reclamou sobre esta situação. O Grêmio deverá fazer uma rodagem no elenco nos próximos jogos, especialmente o jogo contra o CSA. Ontem nós já tivemos o João Pedro, que ficou de fora, o Kahneman também ficou de fora, dois jogadores que vinham há algum tempo já em sequência e já vinham desgastados. O Kahneman, no caso, 2 jogos seguidos depois de um longo período parado por conta da lesão. Mas nós temos outros atletas que também estão com o alerta ligado. Eu falo do Gemerson, tá? Embora muita gente não queira o Gemerson jogando, eu tô falando de lesão, e o Gemerson é um atleta que vem de sequência, né? O próprio Vidiaçante, o Edenilson, o Bright White é outro jogador, só que no caso do Bright White nós temos um problema. O Arezzo não está com a delegação. O Arezzo, por dores musculares, ele não está por lá. Então a falta do Arezzo faz com que o Bright White daqui a pouco acabe forçando um pouco mais e permanecendo em campo. Então há uma possibilidade sim de que esse grupo acabe sendo rodado mais uma vez pelo Mano e alguns jogadores acabem ficando no banco de reservas para enfrentar o CSA na quarta-feira. Bom, o Grêmio treinou hoje, segunda-feira, treina amanhã, terça-feira, e viaja para Alagoas. Na coletiva ontem, o Mano Menezes lamentou mais uma vez a falta de tempo para treinar, como eu disse para vocês. O Mano ele tem tentado colocar aos jogadores a sua ideia na conversa, mas ele fez questão de pontuar. Eu não estou treinando, eu não tenho tempo para treinar. É mais conversa. É assim que a gente vem se entendendo. E há quem diga até que o Grêmio evoluiu um pouco mais defensivamente. Eu acho que até conseguiu evoluir defensivamente. Só que o Grêmio no coletivo a gente percebe que tá muito complicado, né? Muito complicado. É um Grêmio mais compactado? É um Grêmio mais próximo? As linhas estão mais próximas? Sim. Isso faz parte até da conversa do Mano com os jogadores, muito provavelmente, né? Mas ainda é um Grêmio que deixa muito a desejar. E eu não tô colocando isso, eu não tô criticando o Mano Menezes. É importante que se diga isso nesse primeiro momento, até porque o Mano não tem tempo. Mas é uma crítica, sim, ao conjunto, né? Ao conjunto. Desde aos jogadores, a direção, o planejamento que deu errado. Então, muita coisa passa por toda essa situação que nós estamos enfrentando. O Mano pediu também paciência. Esse foi o pedido que ele fez ao torcedor. Paciência. Muitas vezes, numa situação como a que nós estamos vivendo, em que o time demora a dar resposta no início de trabalho, um jogo em cima do outro, falta de tempo para treinar, um ou outro jogador acaba se perdendo pelo caminho. E esse um ou outro jogador, na opinião do Mano, acaba sendo o cara que a torcida escolhe pra culpar, pra colocar em cima e tudo mais. É o que o Mano tá pensando, tá? E na opinião do Mano, quem acabou levando a culpa nessa história toda foi o Gemerson. Então o Mano pediu paciência, não só com o Gemerson, mas com os outros atletas também, pra esperar, porque o Grêmio tem muito a evoluir, os jogadores têm potencial. Pediu paciência aos torcedores. Essa é a grande frase, talvez, da coletiva do Mano de ontem. Além da falta de tempo, o pedido de paciência aos torcedores. O Mano vai ter problemas para montar essa equipe, como eu disse para vocês. O Aravena sentiu dores musculares durante a partida de ontem e vai passar por exames nesta segunda-feira e vai ter
no caso, vai ter, no caso, o resultado para ver o que aconteceu de verdade. Ele estava jogando, foi no primeiro lance, se eu não me engano, ele dá um chute e acaba sentindo a coxa. Ainda tem que ver o que vai acontecer, tomara que não tenha uma lesão também. O Grêmio que já não tem o Amuso, o Grêmio que já não tem o Arezzo, 2 jogadores que ficaram em Porto Alegre por conta de dores musculares, desconforto musculares, agora também fica com essa aí do Aravena, que vai passar por exames de imagem nessa segunda-feira. Não tendo o Aravena, restam André Henrique, que também atua pelos lados, né? E o próprio Alisson. Inclusive, eu gosto muito do Alisson, tá? Até gostaria que o Alisson ganhasse mais oportunidades. Mas fica, então, o André Henrique e o Alisson numa possível saída do Christian Oliveira e também do Bright White. Gente, quero avançar com vocês para falar sobre a situação do Felipão. Felipão é a nossa grande esperança, talvez, para dar aquela mexida no vestiário. Claro que o Mano também chega nessa ideia, mas o Felipão eu acho que é o cara, porque o Felipão ele chega justamente para fazer essa função, de ligar o torcedor com o time, de ligar o time com a direção, de ligar a comissão técnica com os jogadores. Então eu acho que o Felipão ele chega para ser esse elo, para ser esse cara. E o Felipão, com a história que ele construiu com o torcedor, com a identificação dele com o Grêmio, com tudo que ele já conhece do nosso tricolor, acaba empolgando o torcedor, e eu tô super empolgado com esse trabalho novo do Felipão no Grêmio, tá? O Felipão ele foi anunciado na sexta-feira, mas a apresentação acontece amanhã às 13 horas no CT Luiz Carvalho. Em seguida, o Felipão viaja para encontrar a delegação do Grêmio lá em Alagoas. Vai ser o primeiro jogo do Felipão como coordenador, a estreia do Felipão agora no nosso tricolor. Também vai acontecer uma troca de dirigentes políticos, tá? Porque o Guto Peixoto, diretor de futebol, está em Salvador, retorna para Porto Alegre e junto com o Felipão viaja então o Alexandre Rossato, né, o vice de futebol. Presidente Alberto Guerra, que já está por lá, permanece também. Então, na partida contra o CSA, estará o presidente Alberto Guerra, Alexandre Rossato, vice de futebol, e agora o coordenador de futebol, Luiz Felipe Scolari. Importante que se diga, Felipão não vai viajar todas as partidas. O Felipão, ele, até por conta da idade e tudo mais, e algumas questões pessoais também que não cabe aqui a gente ficar colocando, ele vai ter, no caso, essa situação de não estar em todas as partidas. São viagens longas muitas vezes, e viagem final de semana, viagem meio de semana, viagem final de semana, viagem meio de semana, como é o mês de abril, como foi o mês de abril já praticamente, e como será o mês de maio. Então, até por conta desse desgaste do Felipão, o Grêmio não colocou isso como uma situação para ele. Mas, sobre o acordo, é importante que nós coloquemos aqui 2 situações importantes. Lembra que eu trouxe para vocês que o Felipão ele pedia autonomia muito pelo que aconteceu lá em 2021? Esse era o grande pedido do Felipão à direção do Grêmio. E ele vai ter. O Felipão terá liberdade. Diogo, que liberdade é essa? Liberdade de dispensar. Liberdade de movimentação no mercado. Ah, então o Felipão vai sair contratando. Não é aí. Mas ele vai ter uma palavra também. Ele vai chegar junto, esse cara aqui não se encaixa no que a gente quer. Não se encaixa no que a gente quer. E o Felipão vai ter essa palavra também, porque o Felipão vai ser o elo do time principal com a gurizada da base. O Mano vai olhar pro time do Grêmio, preciso de um zagueiro pelo lado direito. O Felipão vai lá na base, tem o guri tal. O gurizinho tal tá jogando bem, aquele guri lá pode fazer o nosso serviço aqui. O Felipão vai ser esse cara, vai ser a responsabilidade do Felipão também, além, claro, de colocar o time pra cima, de mostrar pra esses caras o que é o Grêmio de verdade, de fazer esse elo dos jogadores com a direção, dos jogadores com a comissão técnica, de ver quando um jogador ali não tá legal, tá cabisbaixo e tal, ele encosta junto, e aí, o que tá acontecendo? É algum problema na família? A gente pode ajudar? É contrato? É isso? É aquilo? Muitas vezes passa despercebido pelo treinador, porque imagina, é um grupo, ele tem que pensar na tática, tem que pensar no próximo time, tem que pensar como é que ele vai colocar, tem que pensar no adversário. Então muitas vezes passa pelo treinador. E esse vai ser o trabalho do Felipão agora no nosso vestiário também, tá? Então o Felipão com autonomia, ele teve autonomia dada pela direção e ele vai começar a trabalhar a partir de amanhã. Só que tem um contraponto nessa história. Esse contraponto aqui eu não sou muito favorável, mas isso vai acontecer. Até porque faz parte desse elo dele com a torcida. O Felipão, nesse momento, ele vai assumir uma responsabilidade de falar mais ao microfone, de estar mais na frente, na linha de frente com nós, tanto imprensa como torcedores.
O Felipão vai fazer essa linha de frente agora. E isso deve afastar um pouco os cargos políticos. Presidente Alberto Guerra, que esse aí já não fala mesmo, né? Mas o Guto vai afastar um pouco o Rossato dos microfones e o Felipão vai assumir esse papel de fazer essa ligação com o torcedor. É quase que um contraponto, né? De um lado, toma a tua autonomia. De outro, tu vai ser o nosso muro. Pelo menos é isso, pelo menos o que parece nessa ideia que foi colocada nesse momento. Mas, fazer o quê, né? Enfim, cada um tem a sua visão dos fatos. O fato é que o Felipão estreia amanhã e já vai ser... Aliás, estreia na quarta-feira e já vai ser um grande reforço, eu tenho certeza disso. E claro, o tempo, né? Tempo. Tomara que tenhamos tempo para treinar logo e aí o Grêmio vai se modificando e vai melhorar. Melhorar. Essa é a palavra que a gente precisa tanto, tá? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, então te plantou qualquer notícia, te trago aqui no nosso canal. Um grande abraço, até a próxima. Tchau.